Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil kareem. We thank Allah subhanahu wa ta'ala who has Jazakallah khair. So gathered us today here because of a very noble obligation, and that is deen. The deen of Allah subhanahu wa ta'ala is greater than anything else. And Allah subhanahu wa ta'ala loves mankind so much that He's brought so many anbiyas, prophets, to remind them what they had forgotten, to remind them that Allah subhanahu wa ta'ala is most powerful, is gracious, and is the one who created everything on this world, and He wants everybody, everything, to worship Him. The purpose of us to come here is only to worship Allah. That is to follow the commandments of Allah and the traditions of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hoje a gente dá as boas-vindas aos irmãos que vieram do Quênia, de tão longe, para fazer um trabalho da divulgação e lembrar a nós, né, muçulmanos, de que nós estamos assim com mais irmãos do mundo inteiro, e nos lembrar também da mensagem do nosso profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, de que qual que é o nosso propósito aqui nesse mundo, e por que dessa visita deles também, né? Ele começa agradecendo ao Allah subhanahu wa ta'ala de nos ter agraciado com esse momento hoje, para a gente poder estar trocando um pouquinho de experiência e estar lembrando-nos um pouquinho da bondade do Allah subhanahu wa ta'ala. Ele nos lembra que o Allah subhanahu wa ta'ala, Ele gosta muito da gente, né? Ele ama muito os seres humanos, e que Ele sempre trouxe de tempos em tempos mensageiros dele para lembrar dos seres humanos a sempre voltar para o caminho certo, para o caminho da verdade, para o caminho da justiça. Então, através dos seus profetas e mensageiros, e através dos seus livros, ele sempre nos lembra do caminho que a gente tem que tomar, daquilo que nos traz sempre o bem e nunca o mal, né? Allah is so great, subhanahu wa ta'ala, that He created so many things for the benefit of mankind. And He's the one who created us in the best of the forms. He made us have eyes and nose and ears, and He made us accept whatever He has created for us to be the best that He has given us. For example, if somebody comes and convinces you logically that the sections of the body that excrete the wastes are the sections that we know, the front and the back. But you say there is another place where it creates mucus, which is not very good for a human being to be near the mouth. Like the nose produces mucus, which is very close to the mouth. So he says, how about us changing and removing this nose to bring it closer to where the other organs are for excretion? Who is going to accept? Everybody is going to deny. Say, no, let the nose remain where it was placed. So He has created us, and such in a marvelous way that we have accepted that this is the best way of creation. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. We've accepted that this is the best form. If somebody came and told you, you don't have to have two eyes here. Sometimes you lose the parallax, and if we keep one eye here, you will have more sight and concentration. How about removing the eyes here and remaining with one? You say, no, let the eyes stay there. Nobody will say, okay, remove them. Because we have accepted that whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given us is the best. And yet, Allah doesn't need nothing from us. Então ele começa a nos lembrar
de que o Allah Subhanahu wa Ta'ala gosta tanto da gente e nos ama tanto, que uma das grandes dádivas do Allah Subhanahu wa Ta'ala foi a própria criação do homem, né? Da forma com que o homem foi criado. A gente conhece a história do profeta Adão, de como que foi criado, que o Allah moldou o nosso profeta Adão através de um molde de barro, né? E a forma com que o ser humano foi criado é incontestável. Mesmo aquele que acredita ou não acredita no Criador único, ele não pode contestar de que a forma do ser humano não seja perfeita. Se a gente parar um minuto para raciocinar e para pensar, será que a gente poderia melhorar mais a forma com que a gente foi criado? Se a gente começar a questionar e a pôr sugestões, né? Tipo, não, talvez 2 olhos sejam muito, era melhor a gente ter um olho só no meio da testa, porque o nosso foco de visão seria melhor. Eu acho que ninguém iria concordar com isso. Se a gente falar, não, o nariz aqui, talvez se a gente tira o nariz aqui e põe aqui atrás, né? Também acho que ninguém ia concordar com isso. Então, se a gente parar para analisar a nossa própria forma, o formato, e começar a estudar o modo com que a nossa mão os nossos olhos, o nosso nariz, né? O gosto, o corpo, a perna, né? A gente vai chegar sempre à mesma conclusão, de que o Allah Subhanahu wa Ta'ala nos agraciou muito com essa forma. E nos lembra sempre dessa grande dádiva, porque quando acontece alguma coisa em que a gente está imobilizado, eu não posso andar, ou até eu tenho uma unha encravada, um pelo encravado, ou quando a gente observa algum irmão que nasceu com deficiência de nascença e não enxerga, não escuta, ou não fala, ou não anda, a gente de fato para e sempre fala, graças a Allah Subhanahu wa Ta'ala, graças a Deus que a gente foi fortunado e nascemos em perfeita ordem. Aquele que é pai, que é mãe, quando presencia o nascimento do filho e vê que o seu filho nasce em perfeita ordem, saúde, a primeira coisa quando você olha seu filho, você olha, tem 5 dedos, tem 2 olhos, tem 2 orelhas, está em perfeita ordem. Então para a gente ver como que é importante a dádiva do Allah Subhanahu wa Ta'ala. E isso tudo, talvez a grande pergunta, por que será que Deus prestigiou alguns com visão e outro não tem visão, e um, né, tem a saúde perfeita e outro nem tanto? Era justamente para isso, para a gente agradecer ao Allah Subhanahu wa Ta'ala e reconhecer o grande poder que o Allah tem, da grande dádiva e a perfeição que ele fez o ser humano no seu formato. He also says that we have to, it's so amazing the way Allah Subhanahu wa Ta'ala has given love to mankind, that He has found the solution of all his problems in following the complete deen. Então ele fala também que outra prova que o Allah Subhanahu wa Ta'ala, ele ama muito e gosta muito do ser humano, né, da sua criação, é que constantemente ele está lembrando o ser humano para seguir o caminho correto, o caminho da fé certa, que é esse caminho que é o caminho que vai levar ele à salvação, à felicidade, não só nessa vida, como na próxima vida também, inshallah. It is only the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was given the solution to mankind. We have a lot of problems, and the problems that we have right now, I keep on reiterating every time, like all the problems that are happening in this world, political, social, and economical. The solution of all these problems have been tackled nicely by the commandments of the Prophet ﷺ and the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and the traditions of Rasul ﷺ. Be it agriculture, be it social, like living man and husband and wife, everything. The Prophet ﷺ has been given by Allah the solution to these problems. But because the world doesn't want to accept the reality, then it keeps on making errors
and trials which are not benefiting man at any one time, and they have never benefited man at when you learn history, we see the great men have come on this earth. Even they've called themselves great, like Alexander the Great, there's Chairman Mao, there is Mao Zedong, there is Lenin. All these people, they've come with ideas of trying to make this world a better place than the way they have found it. But no man has ever tackled this world affairs in a more genius way like the Prophet has done. And it's there in history. We are not creating anything. It is there in history. At the time of the Prophet ﷺ, things were clear. Business was going as usual, nice. How you sell, how you do your exchange of money, husband and wife relationship, the children, husband and wife relationship, the agriculture, rivers, how environmental, you name it. Everything was tackled during the time of the Prophet ﷺ. And the miracle about it is that the Prophet ﷺ was unlettered. He never went to any school to learn about these things, just to prove that all these things have come from Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele nos lembra de que hoje a gente vive, e sempre viveu, né, de tempos em tempos, toda vez que o ser humano saiu fora do caminho da obediência, dos ensinamentos do Allah subhanahu wa ta'ala e seus mensageiros, ele sempre se viu num estado cheio de problemas, seja ele pessoal, social, financeiro, problema com guerra, com doenças e epidemias e tudo mais. Ele até nos lembra, isso a gente discutiu lá dentro, de que quando, na época do nosso profeta, antes dele ter recebido a mensagem, as doenças sociais que existiam não eram muito diferentes da de hoje. Apesar de hoje a gente ter muito mais recurso tecnológico e conhecimento e ciência do que naquela época. Mas o ser humano em si não era muito diferente de hoje. Por quê? Era o fraco, era dominado pelo forte. A ganância pelo dinheiro. A injustiça que reinava na época. A arrogância dos fortes contra os fracos, a fome, as doenças e epidemias e tudo mais. E diante desse cenário, o nosso profeta, ele observando, né, que através da idolatria e superstições que levava ao povo de fato a esse estado doentio, ele rogou ao Allah subhanahu wa ta'ala como que isso pode ser revertido. E a solução não foi através de cava aqui que você vai achar uma montanha de ouro e com toda essa riqueza vamos distribuir para todo mundo e vai ter a igualdade social e a paz. Quer dizer, essa solução já foi adotada pelas filosofias e regimes atuais, como o comunismo, o socialismo, o capitalismo, que a gente vê que a solução não é essa. A solução que o Allah subhanahu wa ta'ala trouxe para o nosso profeta Muhammad, que a paz seja com ele, foi a primeira, o La ilaha illallah, acreditar que só existe um único Deus, de que o ser humano não é melhor do que o outro, de que a gente só deve se prostrar perante ao Allah subhanahu wa ta'ala, de que Deus criou todos os seres humanos iguais, né? Então, e que a justiça ela deve ser priorizada e a justiça e a verdade ela deve ser sempre conquistada, porque quando se perde isso, as doenças e os males sociais e pessoais acontecem. E qual que é a maior injustiça que ocorre? É associar uma criação ao seu Criador. É falar que uma estátua, que uma pedra, que o sol, que a lua, que outro ser humano tenha o mesmo grau de direito que o Allah subhanahu wa ta'ala. Que a gente deve adorar um outro ser que foi criado no mesmo nível que o seu Criador. Essa é a maior injustiça que existe.
E quando praticamos essa maior injustiça, o resto das injustiças segue. Então essa foi o primeiro mal. Ele matou o mal pela raiz, matando a questão da idolatria. E o argumento daqueles que persistiam no erro era um argumento muito fraco. Eles diziam o quê? Mas como que a gente vai sair disso? Se vimos os nossos pais e os nossos avós e os nossos antepassados fazendo isso. Mesmo se, né, se ele está caindo no fogo ou num abismo, você vai fazer a mesma coisa? Vocês não param num raciocínio? Não tem lógica você falar que o seu Deus é o sol, que o seu Deus é a estrela, que o seu Deus é uma pedra que você acaba de cultivar e você acha que aquilo te dá sorte, então eu tenho que louvar e rezar para aquele Deus. Então essa superstição e essa ignorância que começa o mal de todas as doenças sociais que existem. E através do nosso profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, o Allah Subhanahu wa Ta'ala, nos seus 23 anos de missão, fez com que o nosso profeta passasse por todas as situações que às vezes nós, como seres humanos, a nossa vida inteira, a gente não passa. E ele conseguiu mostrar em todos os tipos de situações como que deve ser a nossa conduta, sempre louvando o Allah Subhanahu wa Ta'ala em tudo. O nosso profeta foi órfão. Ele perdeu seu pai antes de nascer, perdeu sua mãe. Ele foi criado pelo seu avô e seu tio, que também faleceram. Ele foi viúvo, ele perdeu seus filhos, ele passou fome, passou sede, ele vivenciou a guerra, a discriminação, ele teve que fugir do seu lar, né, que até então ele era muito respeitado, mas quando ele começou a divulgar a religião e a mensagem do Allah Subhanahu wa Ta'ala, ele teve que sair do seu lar. Então ele passou por tantas situações em que a gente hoje tem tudo isso compilado, a gente pode de fato seguir e saber como que o nosso profeta ele faria numa situação que talvez a gente se encontra hoje. E isso tudo é um grande presente que a gente recebeu do Allah Subhanahu wa Ta'ala. E saber que o nosso profeta tinha a solução para todas as situações, né, que a gente possa passar, e saber que tudo isso veio de um homem que era analfabeto, não sabia nem ler e escrever, não era um grande sábio, né, de grandes ciências. Isso para provar que todo o seu conhecimento e todos os seus atos e suas ações veio através do Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então o Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ama tanto que Ele nos deu esse presente que está conosco há tanto tempo, e a gente muitas vezes não recorre a isso, recorre a outros recursos do que esse que de fato é o que resolve os problemas que a gente está enfrentando hoje. In understanding Islam, it is about believing in the unseen. Islam teaches about believing of the unseen, and Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the Holy Quran that alladhina yu'minuna bil ghayb, those who believe in the unseen, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. We talk about success today, and it is there in the unseen. Those people, the understanding of this world is about the understanding of the unseen. And that is where the complication come about, because the way a human being has been educated is to see and believe. But here you're being asked to believe what you're not seeing. It's related to the obedience only and trust. That is it. About understanding this, if you give, they say, you cannot give what you don't have. Today, the education of today, people are being taught great things, but the principal things
are being neglected. Like in education, we should know about the greatness of Allah, the person the one who created us. We should spend more time in learning the one who created us, so that we understand the system of the world. But again, it is in the knowledge of the unseen that it makes you understand the Creator. Então ele toca num assunto que eu acho que talvez seja o assunto principal, que às vezes até explica o porquê que o ser humano tende a sempre cair na armadilha da superstição, da ignorância e até da idolatria. E hoje é muito debatido hoje, que a gente vê que após o iluminismo para cá, há sempre a questão de se provar, né? Tudo. Então, acabam um pouco fazendo com que a fé e a crença religiosa se transforme numa questão de até superstição e ignorância. Eles falam de que o ser humano ou o crente acredita num Deus que não pode ver, né? Então, onde está o Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador de tudo, né? É por isso que eu adoro uma estátua, por isso que eu adoro o sol, é por isso que eu adoro uma estrela. Isso eu consigo ver e tocar. E o Allah subhanahu wa ta'ala, cadê ele, né? Então a ciência hoje, ela tenta provar de tudo, de que não existe do Deus, né? De que a gente é consequência do acaso, de que nós somos um mero resultado de uma chance. Isso, se você começar a observar, né, como que vem os estudos, eles fazem de tudo para provar a não existência de Deus. Ao contrário do que aconteceu no grande avanço durante o Império Islâmico, em que praticamente tirou a Europa, que estava num processo de escuridão, iluminou toda a humanidade. O muçulmano, ele estudava e tentava provar através da criação, de que essa criação tem que ter um Criador onipotente, um Criador que está acima dessa criação. E até hoje a ciência não consegue explicar o porquê que nós estamos aqui, o porquê que o universo existe, porquê que tudo rege diante de uma lei, né? A coisa não é assim desordenada e caótica do jeito que apresenta ser. De fato, há uma grande lei, um regime de que prove de que isso tem que ser criado e arquitetado por um grande Criador, que é o Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a questão da crença, de submeter ao Allah subhanahu wa ta'ala e sem ao menos conhecer e ver, é um condicionante da sua fé. Há sempre aquele exemplo de que diz: eu não vejo o ar, no ar não existe, mas tampa o seu nariz e para de respirar para você ver se o ar existe ou não. Mas o ar ele pode ser provado, então tudo bem. Então você também não vê o amor. Será que você não ama o seu filho também? Ou você não ama seu pai? Você não ama seu irmão, né? Então tem muita coisa que a gente vive todo dia e a gente não consegue ver e nem tocar, e nem por isso quer dizer que não esteja lá. Mas o fato de a gente estar estudando e observando e vendo a lógica de trás da grande criação, que a gente vê de fato a existência do Criador, que é o Allah subhanahu wa ta'ala. Everything is associated with Allah, even knowledge. It says, Al-ilmu wal-Islam sinwan la infisami baynahuma. It's the same thing. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is the one who has the fountain of knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ittaqullah yu'allimukumullah. Knowledge has to come from Allah and not nowhere else, because the other place is no knowledge. You can't give what you don't have. Today people are being deceived that they have knowledge and yet they don't have knowledge.
when you go to learn in colleges or in universities, the concept that is put into us is that we are learning for monetary gains only. Yeah, even in career, you say, don't do this because it doesn't have more money. Maybe if you do this, it can give you more prospect. It has more prospect. So people even choose their careers on the basis of what they are going to earn. So this is not knowledge, because it is just directed to money. But knowledge, then somebody sits down and says, if I'm struggling this much, why don't I just go to business and earn? Because those people who employ people, they even didn't go to school, but they are employing 6, 7 professionals and pay them. So the knowledge now almost loses its meaning. But the knowledge here we are talking about is the knowledge of understanding where we come from, what we're doing, and where we're going. A knowledge that is teaching us about Allah subhanahu wa ta'ala and what will happen to us in this earth, how we're going to live properly. Because when we think money, when you think knowledge is money, then even at home you start, the argument is there on money. The quarrel is going to start from money. The war in the countries against the country is just about money, because that is the education of the world. Nobody has come, apart from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come to teach people that if we follow this kind of system of education, then we even don't need all this. We don't need all this. And our life is going to be better without all this and this. You understand what I'm saying? So the actual knowledge, the meaning of education has actually been distorted to mean something else. Whereas education means, number one is to know your Creator. And after you've known the Creator, then you seek from Him to give you knowledge. Because He says, Ittaqullah yu'allimukumullah. How can somebody teach and yet he doesn't know? Just some few years past, not so many years, some very great scholars were killed because of just giving a fact that the world is round. Saying, how can it be round? It's flat. You know, people kill one another because of lack of knowledge. So, what we should do is to go closer to Allah subhanahu wa ta'ala so that we can get what we don't have, what we don't know. So this effort of making people understand their Creator is the primary understanding of knowledge itself. Because that's where knowledge is based on. Because the owner of knowledge is Allah subhanahu wa ta'ala. So how can we get knowledge before learning Him? And when people are teaching, even the professors when they're teaching, and you ask them some question, they say nature has it. That's why that's the culmination of failing of understanding. They say nature has it, that it has to have this way. But nature has it that, they have to be an upthrust of water, buoyancy, for example. So nature has it. They say, what's this buoyancy? What's this upthrust from? They say, nature has it, So it's like knowledge is hanging somewhere, and the basis of it is ignored or intentionally avoided. And this is what we are going back to. Because we say, when we go wrong, we have to go from the start to get the right. If you are counting the notes, for example, you're getting 10, and you're reaching 6, you say, is it 6 or 5? What do? You have to go back again. You cannot guess. You go back and say, okay, let me go back. 1, 2, you start again. So when we go wrong, we have to go back. And where we are wrong is not learning the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala first. We're jumping the ladder. We're going to learn something else without learning the basis. So this is where the problem is. And everybody is saying, well, me, I'm a doctor, I'm a PhD,
what are you doing? I'm doing chemistry. Ah, fine. Then maybe I'm going to work in a company dealing with chemistry. Then what next? Of course, it's obvious. I'm going to drive and maybe have a family and all this. That's all? Yeah, I'm going to be employed individually. But you see, now that's not knowledge. That's not knowledge. It's just like somebody who's learned how to, you know, to do a certain function, maybe to open a door. But knowledge, first knowledge, the knowledge that you and me don't know that is very important to this world, is first the understanding of Allah, and we obey Allah subhanahu wa ta'ala so that now He gives us knowledge like the one He has given to the Prophet from of old. I hope I'm understood. Então, dos assuntos que ele aborda agora é sobre conhecimento, né? E acho que é indiscutível hoje a gente falar que a gente vive a era do conhecimento, né? A informação está aqui em todo lugar. Você liga seu computador, celular, telefone, você entra no Google, você acessa qualquer coisa, né? Hoje em dia se falam, pergunta para o Google sabe tudo, né? Então o conhecimento está aqui, mas ele fala assim que o conhecimento também é uma dádiva do Allah subhanahu wa ta'ala. O conhecimento também é uma criação do Allah subhanahu wa ta'ala. E o conhecimento vem do Allah. Então, como eu posso ter conhecimento se eu não conheço o Criador que deu esse conhecimento? Para eu de fato ter o conhecimento verdadeiro, eu tenho que conhecer o Allah subhanahu wa ta'ala. E aí vem aquele assunto que eu falei. Na época dos scholars muçulmanos, sábios muçulmanos, né, que tanto avançaram em todas as áreas da ciência, seja medicina, física, astronomia, matemática, eles buscavam a busca do conhecimento para conhecer melhor o Allah subhanahu wa ta'ala. E em contrapartida, o que eles ganhavam? Eles ganhavam verdadeiro conhecimento, as verdadeiro iluminismo. E com isso, eles foram uma grande nação que se expandiram por muito tempo. E perderam isso a partir do momento que mudaram o seu foco. O seu foco não era mais a busca de conhecer o Criador, o Allah subhanahu wa ta'ala, mas a busca agora é conseguir ganho material, e dinheiro, e posição, e prestígio, e assim foi. Esqueceram que tudo isso vem verdadeiramente quando eu busco o conhecimento do Allah subhanahu wa ta'ala. É importante lembrar qual foi a primeira mensagem que o nosso profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, recebeu. Quando ele estava na caverna, quando ele estava se afastando daquele estado em que ele via o povo dele, perdido em ignorância, perdido em superstição, perdido em corrupção e injustiça, né? Ele saía no exílio justamente para contemplar e meditar e buscar a luz do verdadeiro Criador. Quando veio o anjo Gabriel e deu para ele a primeira mensagem. A primeira mensagem foi Iqra. Iqra em árabe alguns traduzem como lê. E a gente conhece que o nosso profeta é analfabeto. Mas verdadeiramente não é ler. Iqra significa recite, né? Recite. Aí o nosso profeta falou, mas recite o que? Eu não sei recitar. Recita o quê? E o anjo apertava ele, né? Como se entrava por dentro do corpo dele e estrangulava ele. E o anjo com mais força falava, Iqra, né? Recite, recite. Mas ele, o quê? Eu não sei, o quê? E aí na terceira vez, quando praticamente ele estava perdendo o seu sentido, ele disse, recite em nome do teu Senhor que te criou, que criou o homem de um coágulo. Pô, há 1500 anos atrás, o que significa isso, criar o homem de um coágulo, né? Hoje, com o microscópio eletrônico, a gente sabe como que é a fecundação, né? E a criação do homem, como que começa de uma maneira tão simples, né? Que parece uma carne esponjosa, um coágulo de sangue, né? Aí ele diz, Iqra, recite em nome do Senhor que ensinou o homem aquilo que ele não sabia, né? Através da caneta, através da escrita. Ensinou o homem aquilo que ele não sabia. Então todo conhecimento verdadeiro vem do Allah subhanahu wa ta'ala. E a gente nunca vai alcançar o conhecimento que a gente busca
sem alcançar, sem conhecer o Allah Subhanahu wa Ta'ala primeiro. E a gente não vai conseguir conhecer e se aproximar ao Allah Subhanahu wa Ta'ala enquanto a gente não conhecer e seguir os ensinamentos do nosso profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, inshallah. So what I'm trying to say is that we have to learn everything from the source, and not only the source, but the prime source. For example, you know, when you have a young kid and he sees that the father doesn't have money, and he say, "Father, go and get me money." He say, I don't have money." He say, "But you go to the ATM, I saw you removing money there." Then you can't explain to the kid how the ATM can't have money. But you see, you have to start explaining up to how you load the ATM. Right. Or for example, if we have to learn like water, if you lose water in the kitchen, then you call your husband, there's no water. Say, "Did you pay the bill?" Say, "You think the water comes from the municipal council." You have to answer here? Yeah. So people start thinking that the water comes from the tap if they're not exposed to the correct knowledge. But actually the water comes from, another person is saying the water comes from a dam. And another person is saying the water comes from the mountain. They're all correct, but wrong. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala says, أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ مُنزِلُونَ. So another clever person is saying, no, the water comes from the skies. It's just so right, but wrong. Just say water, one person will tell you, the correct person will say, water comes from Allah, Hazain of Allah. Is the correct one. So it is that kind of knowledge that we are in. This is what I'm trying to explain. In Africa, there, you know, technology hadn't reached us, and we had radio. Okay, then one person started putting milk inside the radio. Say, what are you doing? Says, these people have been talking here since morning. It must be. No, it must be very. So that's what I'm saying. It's trying, you know, education. Now, I have to put it this way because that's how the situation is. So actually, so we have to learn the source, and not only the source but the prime source, and that's where we should start actually. Então ele, né, repete dizendo de que a gente tem que buscar a fonte do conhecimento, a fonte de tudo. E a gente vai saber que a fonte de tudo é o Allah Subhanahu wa Ta'ala. Como na concepção de uma criança que vê o pai tirar dinheiro de um caixa eletrônico, e quando ele precisa de dinheiro, ele fala, pai, né, compra isso para mim, mas eu não tenho dinheiro. Mas é só ir lá na máquina e tirar, né? É fácil, né? Eu sei porque pessoalmente eu já tive que explicar isso para o meu filho. Ou então o exemplo da água, né? Que a gente hoje em dia, né? Graças a Deus a gente é tão afortunado. Basta abrir a torneira e a água já vem. Mas se a gente lembrar como que eram nossos avós ou bisavós que tinha que ir até o rio pegar a lata, pôr na cabeça ou tirar do poço, né? Para você ver a facilidade que é. E a gente acaba esquecendo de que a água é uma dádiva do Allah Subhanahu wa Ta'ala. Se ele quer nos deprivar dessa dádiva, mesmo com todo o sistema de encanamento, esgoto e toda essa tecnologia, a gente fica sem água, né? E até ele brinca contando uma história de que no país dele lá tinha um senhor ouvindo rádio e ele gostava muito do rádio, e aí ele levou um copo de leite para o rádio, né? Aí estava dando para o rádio, mas ele falou, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, não, o pessoal aqui do rádio está o dia inteiro falando, deve estar com fome. Então assim, para você, às vezes eu tenho só conhecimento superficial, mas eu preciso do conhecimento total da coisa, para de fato eu tomo a decisão certa daquilo que eu faço ou não. Isso é muito importante, principalmente quando vem a questão da superstição.
Se eu não tenho conhecimento de tudo, se eu não tenho conhecimento da fonte, a tendência de eu ser supersticioso e até um idólatra é muito fácil. Como é o exemplo do rádio, né? Adorar o rádio, uma criação, porque, né, tem um certo prazer e até uma certa dádiva, mas é uma adoração errada, é falsa, né? E isso a gente vê muito dos nossos antepassados e muitas pessoas que, apesar de toda essa tecnologia e todo esse conhecimento que a gente tem, ainda vivem no estado de ignorância, porque eles negam a existência do Criador único, que é a fonte de todo que existe entre os céus e da terra. E é isso que a gente tem que buscar, é esse conhecimento. Não é um conhecimento que nos traz um ganho material, mas é o conhecimento verdadeiro, que é esse que vai encher o nosso coração. Que é esse conhecimento que o nosso profeta buscava, que os profetas sempre buscavam e que o Allah subhanahu wa ta'ala iluminou com a grande mensagem dele, né? So this is why when somebody is embracing Islam, the first thing he is told to do is to negate, is to refuse all the things that you see. You negate them because they are wrong. They are wrong in one way, that you've been taught that they are from a different source. There's a lot of hypocrisy and lies, whatever knowledge that we have. So the best thing, a Muslim, somebody embraces Islam, is being asked to negate, say, La ilaha. You negate, you refuse La ilaha illallah. All the things that you think you know, you stop thinking because they are wrong. And you say illallah because that's the prime source now. Then we start learning from Allah subhanahu wa ta'ala, going now downwards. Então, aí ele fala assim, quando você se torna muçulmano, a primeira coisa que você declara é o La ilaha illallah. É a existência de que um único Deus, não há Deus além do único Deus, o Criador de tudo. A partir do momento que essa declaração entra no seu coração e você começa a enxergar as coisas numa perspectiva diferente, e você começa a ver como que as coisas de fato caminham num caminho errado. E essa perspectiva, de repente, ela quebra e clareia tudo para você. Você começa a ver as coisas com uma outra visão, né? Um outro entendimento. So from there, inshallah, is the effort now has to start like this effort we're doing. We have to talk about the greatness of Allah. We meet other Muslims and we move from place to place to try to do this. And for that now, Allah subhanahu wa ta'ala will start educating us in the proper way and we understand Islam. Inshallah. And this is why we've come all this way to learn all these things. Então ele diz que ele veio de tão longe e está afastado da sua terra, da sua família por 40 dias justamente para isso. Para estar visitando os irmãos e as famílias muçulmanas, para lembrar do La ilaha illallah, da importância de adorar o único Deus e glorificar o único Deus. Que isso de fato é o caminho da felicidade que a gente tanto busca, que nos é vendido diariamente, de que essa felicidade está num carro novo, numa casa nova, ou então num astro de novela, ou de um ator de Hollywood e tudo isso. Que a verdadeira felicidade e o nosso propósito tem que ser o La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. They say, where do you travel to learn La ilaha illallah? I say, how do you learn? They say, one time there was a small story I'm going to give you. One person lost his camel. He's looking at it in the bush, like those areas, and he looks in the bush, he doesn't find it. Then he finds people seated doing ta'lim, learning and all this. Have you seen my camel here? He says, no, we haven't seen, but our sheikh inside there can help you. Say, has the sheikh come out here? No. Then why are you telling me the sheikh to come out? He can't help you. It's you people who are out here to help. Say, no, even us when we have a problem, we go to the sheikh for him to solve a problem. He said, no,
So after argument, he said, okay, let me decide to go to the sheikh. When he went to the sheikh there, the sheikh was so busy teaching people, and this man thought maybe I'm disturbing this man. He hasn't seen the camels. This morning he was inside. So the sheikh called him, said, what's the problem? He says, I've lost my camel and I'm sorry to come here. It's because of those people outside that told me to come here. He said, okay, just sit there. He said, but I can excuse him, let go. He said, no, just sit. Then he said, after some time, he told him, go and take medicine of doing diarrhea. You know diarrhea? Then the guy said, Subhanallah, what has that got to do with my camel? So the guy said, okay, ma salam. When he went out, he said, what did the sheikh tell you? He said, Subhanallah. Why are you staying with a mad person? Why? You know, there's better things to do than staying here. You're not learning, you're not doing anything. Yeah. So this guy said, no, you please just go because, you know, we believe he's intelligent. I said, no. After struggling, the guy said, okay, let me take. So when he took the medicine and now it was time to go for him, he's running, the stomach is running. When he said, where are the toilet? He said, we don't go to the toilet, I'm sorry. We got to the bush. Yeah. They say, you see, this is why I didn't want to stay with you guys. You are not organized, you know. He started blaming you know, the way he did. So every time he wants to go and help himself, seeing the people around. So he goes deeper into the bush. Every time he wants to squat, he says people are watching. He goes deeper. And when he was finishing to do that, he said the thicket bush, he saw the camel. He said, Subhanallah. So he took the camel and went back to the sheikh, say, I brought this as my fee to come and learn here. Yes. So it cannot be understood why people go out in the path of Allah. Yeah. They say, why do you go in the path of Allah? This is new technology, you can learn computer and all this. People complain so much. But you see, they say the knowledge has to be taught for those people who know knowledge. Yeah? That's why we move. People say, why are you people moving like that? You know, you can't learn. So maybe... ele fala assim que... eu ouvi muitas vezes o pessoal falar, por que você vai sair da sua casa 40 dias para ir no país Brasil, que aqui não tem grande sheikh ou grande conhecedores da religião, o que você vai ganhar com isso, né? Então ele fala assim que muitas vezes a gente aprende muito de pessoas que não têm muito conhecimento, mas de uma certa forma Deus me põe numa situação que eu aprendo muita coisa. Aí ele conta a história de uma pessoa que estava num vilarejo e perdeu o camelo dele. De repente o camelo dele sumiu. E aí ele perguntou pro pessoal que estava lá fora, vocês viram meu camelo? Vocês viram meu camelo? Não, ninguém viu o seu camelo. E agora, como que eu faço? Ninguém viu o seu camelo. Aí um homem sugeriu, vai até a mesquita, a gente tem um sheikh que é muito conhecedor, talvez ele possa te ajudar. Aqui que esse sheikh vai me ajudar? Ele não estava aqui, né? Ele não viu, não estava o camelo, ele estava lá dentro. Mas vai, é uma pessoa de conhecimento, vai lá que você talvez receba. Aí ele entrou na mesquita e viu que o sheikh estava ensinando o pessoal sobre religião. Ele ficou meio assim, né? Puta, eu vou disturbar, atrapalhar ele só porque o outro me falou para vir aqui. Eu tenho certeza que ele não sabe nada, né? A respeito do meu camelo. Aí o sheikh viu que o homem estava na porta, chamou ele para se aproximar, falou, eu posso te ajudar? Não, me desculpa te interromper aqui, sheikh, mas o pessoal lá fora falaram que eu perdi o meu camelo, eu estava com o meu camelo, ele se soltou, perdi, não sei para onde que ele foi, e me falaram que talvez o senhor tivesse a solução para isso. Aí o sheikh falou, senta um pouquinho aqui, daqui a pouco eu já te dou a resposta. E continuou a ensinar. Passaram-se um tempinho, aí ele chegou até o homem e falou assim, o seu problema é que você perdeu o camelo? Ele falou, eu perdi o meu camelo. Então faz o seguinte, toma esse remédio aqui, que é um remédio que é bom, que vai te dar um pouco de diarreia, é bom para limpar o seu organismo. O homem olhou para o sheikh e falou, mas que resposta que é essa? Esse sheikh é louco, né? Aí saiu zangado, foi lá fora, falou, bom, mas vocês também, mandem lá falar com o sheikh me manda tomar remédio de diarreia.
Aí o cara falou, não, mas faz o que o chefe falou, né? Que custa? Não custa nada. Aí o homem foi e tomou o remédio. Tomou o remédio, estava bravo, zangado, daqui a pouco começou a fazer o efeito e deu dor de barriga nele. Aí o homem falou, tem algum banheiro aqui perto? Não, não tem banheiro aqui, você tem que ir lá para o mato fazer. Aí ele foi até o mato e olhava e tinha o povo ainda olhando. Aí ele foi mais para dentro do mato. Foi mais para dentro e via, ainda tinha gente que podia olhar. Aí foi lá dentro. Quando ele foi lá dentro, assim, que não tinha mais ninguém olhando, e ele usou o banheiro, aí ele viu o camelo dele. Então a solução era entrar no mato. Então o que ele está fazendo essa analogia, com essa brincadeira tal, é justamente essa. Às vezes a gente sai com a intenção de buscar o Allah Subhanahu wa Ta'ala, e muitas vezes eu não preciso ir, sabe, numa grande universidade, ou num grande mestre, ou num grande sábio, para ganhar o conhecimento. O conhecimento vem do Allah Subhanahu wa Ta'ala, através da experiência da nossa vida. Na nossa vida, todo dia, a gente tem, de fato, prova da existência, da bondade, né, da misericórdia do Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basta olhar. E às vezes a pessoa mais simples que a gente possa conhecer, e pela arrogância nossa, muitas vezes, que a gente menospreza aquela pessoa, mas a pessoa mais simples tem um conhecimento que passa para a gente no momento da nossa vida, que acho que o prêmio Nobel não ia passar para a gente, né? Então, mostrando que a bênção e a misericórdia do Allah Subhanahu wa Ta'ala está em todo lugar para a gente buscar. Basta ter a intenção, né? E a vontade para isso, inshallah. So inshallah we asking them to give intention to go to the path of Allah. Então ele fala assim para todos nós ter essa intenção de buscar o Allah Subhanahu wa Ta'ala e a bondade e a misericórdia do Allah Subhanahu em todos os cantos. Então vamos fazer dua for us, Sheikh. Are you ready, inshallah? Inshallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا آمين. وأنت تسقينا وأنت تشفينا آمين. وأنت تحيينا وأنت تميتنا وأنت على كل شيء قدير. أنسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم اهدنا بهداك آمين. واجعلنا ممن يسارع في رضاك آمين. ولا تولنا وليا سواك آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. آمين. واغفر لنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا آمين. وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا آمين. ومشايخنا وجيراننا وأصحابنا ولمن له حق علينا. آمين. وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في برك وبارك من أمة محمد أجمعين. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام. الحمد لله.